tema: o poder da fé. Você não entendeu, mas não tem pé, né? Você que sabe. Não, você é o diretor. Não, se você quiser ficar sentado, vai ficar sentado. Paga enquadramento aí. Qual os tempos? Eu vou desligar esse projetor. Eu sou da pela transparência. É o projetor, vai fazer? Deixa eu pegar o microfone aqui para começar. Eu não falo avançar. Vamos, Fernando. Ia ficar sendo ratificado. Fazer a pressa do céu. Sim. Você faz discernimento. Eu preciso ficar muito bom, né? Quando ele pode sair. Boa noite. Deus vai dar uma verdade. Ih! Gente, não, boa noite. Não pegou bem, não, né? Só para descontrair, estamos aqui na nossa casa de amparo, Espírito Chico Xavier, para mais uma live com o tema O Poder da Fé com o nosso amigo Trajano, o Severino 2, na verdade, né? Então, vou pedir para que todos fechem seus olhos, sentem de maneira confortável na cadeira. Vamos vibrar pela nossa cidade, que a paz possa reinar nessa cidade linda que nós moramos, nesse Brasil, meu Deus, nesse mundo do Cristo, que as guerras possam ser sanadas e que as pessoas que moram nesse planeta lindo e maravilhoso comecem a entender e a perceber que todos nós somos irmãos, onde fazemos parte da mesma família. Então, quero pedir também por aquelas pessoas que estão enfermas nesse momento, carentes de saúde, tanto da parte física quanto da parte espiritual. Pedir por aquelas pessoas que estão nas ruas, que não têm um agasalho, um alimento, pelos nossos irmãos que estão na ignorância, que Jesus possa ter piedade dessas pessoas e se coloque uma semente de amor, de resiliência e de perdão no coração de cada um deles, e que essa semente se germine e se transforme em uma árvore frutuosa, onde todos nós possamos usufruir dessa árvore, Senhor Jesus. Com isso, iniciaremos a nossa palestra de hoje com o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, e assim será para todos sempre. Já já não vou deixar com vocês, estou ali nos bastidores, só sinalizando para vocês. Só ligar essa luz aqui, tá bom? Pode ligar essa luz aqui ou tá Olha, bom? claro. Gente, boa noite. Boa noite, encarnados, encarnados. A gente fala para vocês assim, mas não, tá vazio, você que pensa, né? E sempre falando até para de Valdo Franco da Baldinha, né? Tem certeza que não tem ninguém igual? Aí tem a diretora ali, você tem um assistente de direção, viu? A palavra para cá. Melhorou? Pronto. Boa noite, gente, mais uma vez está aqui. Convite. Convite não, provocação, né? Mas a página Xavier, quando chama a gente, né? Trabalho não para. E a gente está aí na sequência de segunda, terça, quarta. Todo dia tem trabalho. Quando está aqui, é Evangelho lá. Quando não está aqui, Fábio, meu obsessor, e eu sou dele. Quinta-feira está no nosso grupo de estudo também, né, Fábio? Sim. Já passa a convocação lá. E a gente sabe que os grupos de estudo também, a gente não está só. E eu tenho hábito, às vezes, olhar para a parede e acho que a projeção está aqui. Né? E a gente vai falar hoje
do poder da fé. Esse tema já é um teminho um pouquinho, alguém pode achar assim meio batido, né? Mas é justamente nos temas batidos que a gente tem que repetir. Mas é muito atual. Até, e muito atual, até para a gente assimilar. Na área de segurança do trabalho, estava me lembrando, só para descontrair um pouquinho, eu estava vendo para ver se minha esposa não gosta quando eu fico falando assim, por que você fica vendo esses canais de política, não sei o que, debate? Eu gosto. Independente de opção, de orientação, eu gosto de ver aqueles debates, né, pegar fogo, então assim, como o nosso dinheiro está sendo bom ou mal usado, né, político. Aí essa semana eu me deparei com uma coisa que tem a ver com a minha área profissional, que tem a ver com o que a gente vai falar aqui agora. Estava tendo uma CPI lá das queimadas, assim, aí estava a Marina Silva sendo sabatinada e tinha um presidente da mesa, eu estou rindo porque foi meio hilário assim. E ele usou uma expressão que não é muito comum se usar, que as pessoas tomam como ofensa. Que a nossa ministra aqui no Secretaria foi adestrada. Quando ele falou assim, foi adestrada, ela olhou para ele assim, adestrada não. Porque ao invés de falar adestrado, eu entendi o ponto de vista dele. Só que ela tomou como uma coisa assim de bicho, né? Cachorro, gato. E o termo adestrado também é usado, para quem não sabe, na área de treinamentos. Quando a gente vai poder. Essa área de segurança do trabalho? Treinamento de combate a incêndio. Eu estou há 26 anos nessa área e é normal para quem é do meio, para trabalhar, estudar, a gente falar adestrar. Porque a gente aprende pela repetição. A gente esquece, enquanto ser humano, a gente também é animal. Sim. E a gente aprende pela repetição. Quando você tem uma situação real, a pessoa não fica olhando no manual nem nada. Ela assim, adestrado mesmo, porque eu sou adestrado. Então a gente põe como. Então aqui também, trazendo a questão do poder da fé, a gente tem que adestrar, ou melhor, a palavra mais bonita, evangelizar, catequizar com os índios, doutrinar, no bom sentido da palavra. A gente costuma sempre falar assim com as pessoas, e já falaram muito para mim isso. Trajano, você é um homem de pouca fé. Não é pouco café não, gente. Pouca fé. Pouca vírgula fé, né? É, cuidado com o capófago, né? E aí, eu ficava marcando assim, porque me chamavam. Eu tinha minha própria consciência e eu acredito. Eu fé em Deus, tenho fé no universo. Mas talvez por eu não demonstrar minha fé como as pessoas queriam que eu demonstrasse, aquela coisa fervorosa, forte, estamos céticos, estamos animados, você acha que não vai dar certo? O que é ser realista? O que é ser otimista? O que é ser cético? A fé passa um pouquinho por essas duas palavras. Às vezes a forma dela encarar. Por que às vezes, esqueci o seu nome, é? Nilda. Porque a Nilda tem uma forma de encarar certas coisas com mais tranquilidade do que Fábio. Fábio me disse uma vez que você não gosta de quê? Você tem pânico? Por favor. Ler em público. Hein? Ler em público. Ler em público. Fala em público. Mas tem outra coisa também que você disse que não gosta. Era ler em público mesmo. Ler em público mesmo, né? Mas outra pessoa diz de uma maneira de boa. Por que essa pessoa lê de boa, uma coisa assim inata, e Fábio tem pânico? Minha esposa, por exemplo, o Fábio é baixo, ela foi para assustar. Ela não gosta de nada ligado à barra. Essa é uma coisa que está na mente dela, ficou ali. Dessa vida, ela disse que não tomou susto. Caiu em piscina, caiu no mar, em rio, nasceu bem no interior do Paraná. Mas assim, ela disse que deve ter sido uma coisa passada. E a gente falar de fé tem muito a ver com nossa história pessoal. Por que às vezes assim, eu estava comentando agora ali com um porteiro, uma situação de sequestro, né? Minha prima sofreu anos atrás, e eu sempre tinha ela como uma figura assim, meio nervosa, histérica, qualquer coisa assim. E quando ela foi sequestrada com um namorado, uns 15, 20 anos, fizeram um sequestro dela na cidade, ela que se manteve calma e controlou ele. Finalmente uma pessoa calma e ficou agitado no porta-mala de um carro. Essa é uma história meio, eu também arrepio, é uma história meio forte assim. Mas não teve nada com os dois, liberaram tudo, voltaram. Mas ela contou para o delegado, para a gente, não, calma. E ela ligou para mim, 11h30 da noite, no domingo. Interior a gente aprende assim, né? Quando ligam para a gente, 11h30 da noite, tá tudo já apagado. Ela falou assim, né? Tá, falei, tá, aconteceu alguma coisa, mas não, tudo bem. Ela não sabia o que tinha acontecido. Ela narrou com minha irmã, que era na delegacia.
Aí ela achou que se me falasse, eu que ia em pânico. Foi um jogo assim todo. Então, aí, por que ela adquiriu essa tranquilidade? A fé passa por essa história pessoal. Ela não tinha nada nessa vida antes parecido. Mas a gente se surpreende muitas vezes com situações de limite, de vida, de saúde, susto, desemprego, morte. E a fé passa por isso. Uma base que eu usei para esse material aqui hoje se chama Jesus e o Evangelho. É uma obra de Paulo Franco com João de Ângeles, à luz da psicologia profunda. Ele fala muito dessa questão do poder da fé. E antes de falar do poder da fé, vamos relembrar um pouquinho o que Fábio puxou aqui agora. Pai Nosso. Quando a gente ora ao Pai Nosso, a gente presta atenção em cada coisa que a gente fala? Ou a gente ora mecanicamente? Já contei isso aqui, eu vou contar de novo. O jogador de futebol, quando vai entrar na avaliação, já viu? Esse abaixo. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o nome do céu, vosso vosso reino, agora Jesus. Amém. Ora vitória. Muita gente que não está ali no dia a dia. Como é que eles rezaram mesmo? Quantos deles ali sentiram o que eles verbalizaram? Será que a fé está na verbalização? Eu acredito que ponto. Ou internamente lá você se sabota, duvida, diz assim, não, mas eu tenho essa fé. Ter fé é ter certeza das coisas? Acho que não, né? Ter fé é acreditar. Aquele cara que está afim daquela menina, ela já deu 1000 fora dele, mas ele acredita. Ele tem fé que um dia vai continuar. Aí os amigos, a família, tudo dizendo, desiste, rapaz, não vai você não, tem outro. Ela só quer sua amizade, mas o cara liga com fé. Até onde a fé vai, e passa pelo raciocínio crivo do bom senso, deixa assim dizer, poxa, já tentei de tudo e realmente não vai. Qual é a diferença entre persistir e insistir? Passa pelo crivo da razão. Porque a gente não vive só de emoção, a gente não vive só de coração, a gente tem que buscar equilíbrio, né? O quê? Auto-amor. Olha isso é o passado, né? Auto-amor, autoestima, se valorizar. E a fé tem isso. Quando a gente começa orando assim, Pai Nosso que está no céu, a gente já se conectou com Ele. Santificado seja o teu nome, com T maiúsculo. A gente está reverenciando. Venha a nós o vosso reino, conexão. Se aproxima o meu coração de ti. Seja feita a tua vontade. Mas quando a gente entrega para Ele, Ele se exime da nossa responsabilidade, né? Assim na terra como no céu. Aí ele vem, pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós somos. Não deixeis cair em tentação. Aí fala assim, assim será para todo sempre. Vou falar no final, né? Aí no final a gente fala, amém. Amém. Assim seja. A gente entrega, se conecta, a gente diz assim, ó, fazer minha parte, seja feita a tua vontade. Isso é fé. É só entregar para Deus e acabou. E nós? Onde é que entra a nossa parte aí? Eu minha vida inteira, sempre eu costumei ouvir aquela frase assim, principalmente quando a gente vê esses casos de barbárie aí, que a gente nunca deseja que aconteça com a gente. A gente ouve muito aquela frase assim, né? Quem vai perdoar é Deus, não eu. Será que esse é o caminho? A gente ouve muito isso, né? Eu noticiarei hoje, uma moça ali vítima do feminicídio, o outro estava também, no caminhoneiro, também jovem, a notícia ruim, a gente não vê as duas. Mas a gente vê a declaração de família, aquela dor que a gente não quer, né? Pai, eu vou perder o filho, sempre diz assim, vai perdoar, Deus. Eu quero justiça, mas eu não perdoo. Fé também passa pelo que eu perdão. É fácil. Uns dizem que sim, outros dizem que não, depende de onde o sapato aperta, né? Ainda relembrando aqui um trechinho de Gonzaguinha, trechinho de música aqui, eu não vou cantar porque eu não sou cantor. Mas Gonzaguinha, certa feita, na sua poesia, ele disse assim: ontem um menino que brincava me falou, hoje é a semente do amanhã, para não ter medo que este tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar, nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Este é a luz do sol brilhar, o céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será.
poesia bonita e forte. O Gonzaguinha, para mim, é eterno, né? A música, a obra do monstro, você entendeu a profundidade dessa passagem? Inspiração, né? Inspiração pura, né? É aquela coisa de a gente ir lá dentro e entender aquilo que tem que acreditar, com os pezinhos no chão, sem se desprender da realidade. Porque quando ele se desprende da realidade e vive uma realidade paralela, é o que a gente vai falar lá na frente. Fanatismo. Fanatismo é quando você se desconecta da realidade e não de uma suposta fé. É o que a gente está vendo aí, acho de Gaza, Palestina, Israelense, tudo. E, ironicamente, tudo na terra de Jesus nasceu. Tudo na Terra Santa. Tudo na Terra Santa. Essa semana eu estava. Fica a dica aí para quem quiser assistir, né? Um canal do streaming chamado Brasil Paralelo. É um pessoal do Rio Grande do Sul que faz uma matéria, 10 reais mensalidade, 19 reais, com as promoções aí. E eles fazem muito material autoral com historiadores, pesquisadores. E eles se propõem a fazer materiais didáticos isentos de qualquer tipo de influência, como eles chamam de doutrinação, nada, é uma coisa neutra. Independente de quem está ali, historiador, se é esquerda, direita, se não, precisam apenas da questão didática. Eles pegam ali Paulo Freire, pegam ali o outro, vê o contraponto, não sei o quê, pega o material das BBC, CNN, pega várias coisas assim. E é legal a didática que eles usam como material recente, eles botaram agora em outubro, sobre o que está por trás ali daquela chamada fé. Não é só uma questão de território. Essa frase ficou marcada no documentário. Não é uma questão de território da época. É uma questão de religião, uma questão de que para eles é vida. O Irã quer projetar no mundo o islamismo. Acabou. Quer que todo mundo seja islã. Bom, e onde é que entra a liberdade de cada um aí? Ser candomblé, espírita, tudo? Não. Na cabeça do pessoal do Irã, a missão deles, desde Jesus, é que todo mundo seja igual. Não era Irã ainda, era Pérsia na época. Né? Mas ficou aquela coisa. Não vou contar não, vou dar o spoiler não. Mas a coisa não é só o território. Só para vocês terem uma ideia do nível de fanatismo, que é a desconexão com a realidade. Tem pessoal lá que o pessoal diz assim, é Islã+, que abandonou porque não concordou com as linhas e tal, e virou o judeu. Você sabe como é uma escola de matemática? Tem a ver com o tema. Você sabe como é uma escola de matemática? E alguns chamados xiitas, extremistas, como eles chamam lá, diz que chega com um menino na escola de matemática, fundamental, pergunta assim: são 5 judeus, 3 morreram, ficaram quantos? Aí diz que o menino responde: falta matar 2. E já são criados para ser ideia que o outro é o Satã, que o outro é isso aqui. Como é que você vai encontrar paz se desde cedo já está trabalhando isso? Imagina que a gente vai em Vitória e diz assim, ó, todo Bahia, toda Vitória, cada um falando do seu lado, morra. Argentina e Brasil, ó, morra. As crianças vão crescer com essa ideia fixa. Isso é só para entender o que é a fé cega, que é o fanatismo, que é o fundamentalismo. Então, quem seria desde o início, né? Desde a infância, então a tendência é que vai reproduzindo ali, né? Passando de pai para filho, né? Até e não tem previsão. Uma parte consegue ter esse discernimento para pensar, eu preciso pensar, eu preciso raciocinar, ou no mínimo eu preciso questionar, né? Se transformar em questionadores. É uma lavagem cerebral que é feita. Desde pequeno, mostrando imagens, vídeos, as crianças no exército carregando armas, não sei o que, porque o outro pedacinho ali, aí falam do genocídio de Hitler com os judeus. A mesma coisa acontece também lá em exterminar uma raça. E aí fica aquela coisa, tomar lá da cá, leite italiano, olho por leite por dente, e aí vai. Isso não acontece só não. Tem um livro que eu tenho na casa chamado Orações para o Mundo. Orações específicas de cada região, cada lugar do planeta, de acordo com a região, necessidade. Acho muito legal. Eu abro o livro assim, eu tenho aqui no lugar da África. A gente tem, não sei se mudou esse número, eu acho que não. A gente tem nesse momento no mundo mais de 100 guerrilhas em andamento. A gente fala de guerras, tudo, mas na África o corpo está correndo solto lá. Perseguições ideológicas, religiosas, étnicas, ou simplesmente partidárias, o que for. Mas é tão banalizada essa questão de ideologia religiosa, que a fé do outro me incomoda,
está tão naturalizada, em aspas, que não passa nada na mídia. Você abre o canal hoje e você vê alguma coisa falando da África? Não. Mas a gente vai no documentário lá, tem na Netflix, de Bill Gates, depois que ele passou a Microsoft para outro grupo, ele virou filântropo, né? Deu uma fundação da mulher dele, assim que eu já ouvi falar. E ele investe em projetos de saneamento básico em lugares da África que nem lugar para fazer o número 2 tem. Não fala nenhum, 2. Você convive com a eliminação. É uma coisa assim, 2024 tem vários lugares da África. Então tem lá um projeto, tem uma equipe à disposição dele, mas aí é outro assunto, para trabalhar isso. Mas aí é filantropia, tudo, mas é mostrar como é que a nossa fé, a gente olha pelo mundo, está meio solta, né? O fio desencapado. Jesus disse, através de Lucas 17, versículo, capítulo 5 e 6, ele disse: disserão então os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira, desarraiga-te e planta-te no mar, e vos obedeceria. Alguém aqui já viu o tamanho de grão de mostarda? É a menor semente do mundo. Essa parábola que Jesus usou, né, que é um ente linguístico para se fazer entendido. Por que ele usou um grão de mostarda ou usou um grão de tatu? Uma vez eu estou sem a foto aqui, mas é grão de mostarda, quando eu boto nessa mão aqui, é um grãozinho bem minúsculo aqui que pega na mão. Quer dizer que a fé que a gente tem, se a gente soubesse o poder que a gente tem na mão, de acreditar, que move montanha, tudo, de acreditar no nosso potencial, a gente vai onde a gente quer. E conectado com isso, trazendo o mundo atual, tem um best-seller, que você já deve ter ouvido falar, chamado O Segredo, The Secret. Que até já viram o filme, já assistiram? Não. Deve estar disponível aí no YouTube gratuitamente, O Segredo, né? É um best-seller chamado, daquela coisa assim. O segredo é tipo assim, ele não passa por nenhum tipo de linha religiosa. É só uma questão de acreditar. É tipo assim, eu mentalizo, e isso não pode ser subestimado também não. Eu estou falando aqui de fisiologia. A gente não tem ideia do poder que o nosso cérebro tem, tanto por positivo como negativo. Vou falar aqui só de neurociência. Você começar a mentalizar, assim, tipo, ele bota isso no livro e no filme. Mentalizar que na minha caixa postal não chegue mais boleto, começa a chegar a entrada de dinheiro. Claro que na linha espiritualista, ele vai dizer, tem a questão da oportunidade, do merecimento e tudo. Mas isso é uma forma de conectar as energias do universo em torno de você que faz parte desse universo. Energia. Mas ele tem uma linha muito legal que tem a ver com a mediunidade, que a gente fala aqui no dia a dia, que é encontro de auras, né, de campos eletromagnéticos. Eu até brinco com esse assunto, que uma vez eu tinha uma ex-namorada, que eu não tinha, eu conheci ela e eu não tinha meu carro usado ainda. Eu comecei a dirigir tarde, em aspas. 34 anos no meu primeiro carro, eu fechei 2 portas. E eu me lembro que a gente estava muito embalado, ela era espírita, ela sabia que você tem que mentalizar, você tem que mentalizar. Vamos mentalizar seu carro primeiro, depois vamos mentalizar aqui a casa própria. A casa própria não veio não, mas o carro veio. Não foi bem do jeito que eu mentalizei, né? A gente chegou numa loja chamada Momento Presente, fazer o cavalo aqui, você deve ter visto, né? E tinha um carrinho prata lá, era um BMW prata. E aí, mentaliza que o seu carro chegar. E eu ficava olhando assim, eu comprei esse carro, levei para casa e botei no meu estante. Eu ficava olhando para ele assim, você vai ser dele, era um BMW, miniatura assim, prata. Eu ficava, não é que o carro parecia prata, mas não era BMW. Era um Fiestinha 2 portas sem ar-condicionado, mas foi o meu primeiro carro. A fé foi pouca. Foi pouca! Até hoje eu brinco isso comigo quando encontrar na rua, alguma coisa assim, eu digo, eu lembro daquele BMW que virou show com Fiestinha, né? Depois virou um Palio, depois virou um Fiesta, novo, zero, mas veio. Então aí você pode mentalizar uma mansão, pode vir um kitnet, mas veio para casa própria. Então essas coisas a gente brinca para mostrar que a gente tem problema, mas foi pouca. Mas eu saí de um tipo de serviço que eu tinha como melhor na época e dei uma ligada. Mas essa história é bem reflexiva sobre essa questão de fé. Eu devia ter feito isso mais vezes. Propôs em outra parábola, que eu não tinha visto, dizendo: o reino dos céus é semelhante a uma grande mostarda, que um homem tomou e semeou do seu campo, a qual é realmente a menor de todas as sementes, mas depois de ter crescido é a maior das hortaliças, e se fez árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Ou seja, ela começa pequenininha, comendo a mão, é um tamanho que eu não tenho ideia, é um grãozinho de arroz, assim, menor, metade de um grão de arroz.
que é a semente da terra. E ela vira uma árvore frondosa. É uma reflexão muito interessante. Aqui, vou mostrar para vocês aqui o tamanho do grão de mostarda, tá vendo? Olha ele aqui na esquerda, na palma da mão. E aqui já, aqui mostrando aqui a ilustração já de zoom aqui, né? Maiorzinho. Só para ter ideia do que é o grão de mostarda, viu? Um pozinho na mão. E aí, a gente entra por aquela linha, aí eu vou puxar um pouquinho da questão da fé raciocinada. É o fluxograma da fé. O engenheiro gosta de fluxograma, né? Então Deus está acima de tudo. Deus, ele vai remeter a você o caminho da fé. Vou até virar para cá aqui para ilustrar um pouquinho. Não está muito boa, mas é só para a gente ilustrar. Você tem o caminho de Deus e através da fé, que pode ser cega ou raciocinada, né? E tem aqui as divisões, né? Que se faz o quê? Pelo esforço, pela dedicação, pela entrega, pelo merecimento. Por outro lado também tem a questão do homem, né? A questão do... O que ele vai fazer com essa fé? Como é que ele vai articular isso tudo? Esse monte de setas aqui quer dizer o quê? Que tudo conspira ou diverge de acordo com o nosso livre-arbítrio. Então o sistema está aí, o universo está aí. Mas é que o universo é só as estrelas? É só os planetas? Nesse infinito que eu não sei o que vai acabar? Ou começou? Não, a gente tem um macrocosmo e um microcosmo. Vocês já repararam aqui, quem lembra das aulas de química e de colégio, já esqueceram? Ih, quem lembrou? Sabe, lembra o que é um átomo? Todo mundo lembra o que é um átomo, né? Menor partícula que você tem aqui, uma substância de átomos. Juntou dois átomos, já tem uma molécula. Aí tem molécula de água, gás carbônico, tudo aqui, ó. Fica cheio de átomos. Mas um átomo, ele é cercado de estruturas menorzinhas, chamada elétrons. Eletricidade. Elétrons. Esses elétrons eles orbitam atrás do núcleo. Você sabe qual é a relação que tem desse átomo cercado de elétrons e o universo? Tudo. Todo mundo aqui está girando em torno do Sol. A Terra e os planetas, assim como os elétrons giram em torno do átomo. Coincidência, né? Não, é Deus. É o macro e o micro. Quantos desses espalhados pelo universo aí? Bilhões, trilhões, zilhões, a gente não sabe agora. A gente só sabe que lá atrás tem um Big Bang, uma explosão. Mas o que a gente interfere com nossos pensamentos tem tudo a ver com essa energia que está. Aí a gente entra em Jesus, que falou que é universo morado na casa do meu pai, diversos mundos, mais atrás que a Terra, mais atrás que a Terra, ser mais da Terra. Tudo isso é universo. Ok? Gente, qualquer coisa pode perguntar, viu? Tem comentários aí, viu? Aí, tudo, pode jogar tudo, viu? Interação. A fé não move montanhas, na verdade ela coloca montanhas onde não há nenhuma. Quem disse isso? Um filósofo alemão, retado, chamado Friedrich Nietzsche. Os filósofos, eles têm um papel muito importante na sociedade, que é justamente, eu valorizo muito ele é Aristóteles, porque eles vêm para nos provocar reflexões. Não estão ali em cima de pedra, penso, logo existo. Aí veio lá, o Nietzsche disse, existe, logo penso. Não. Não, sim. Eles provocam a gente a busca da lógica. Por que estou aqui? O que eu estou fazendo? Qual é o meu papel? Johannes Kepler, a maioria desses caras, não falo caras em intimidade, eles não eram só cientistas, eles eram intelectuais. Leonardo da Vinci era pintor, artista plástico, era também matemático, era também poeta, era físico. Olha Kardec. Kardec era o quê? Professor de várias coisas e ainda cuidou da doutrina espírita. Chamados intelectuais. Todos nós somos intelectuais. Então, pedir e obtereis. Então, cuidado com o que pede também, viu? Pedir e obtereis. É só pedir que eu tenho. E o meu passado, minha história? Eu preciso daquilo? Vai ser bom para mim? Eu acredito que eu preciso que vai ser bom. Quando acontece alguma coisa que não deu certo, você diz livramento. Quem deu esse livramento? Vou dar um exemplo de livramento aqui muito comum em Salvador. Vou procurar
cabelo esperto, contramão. E ainda olha pra sua cara, dá aquela risadinha. O que ele está querendo ali? Confusão. Eu várias vezes eu passei por essa situação e alguém disse assim no meu ouvido, eu não ouço não, mas tive certeza que alguém estava me dizendo, deixa pra lá. Meu ego já estava aqui já desse tamanho, engoli. Sabe como eu engoli um ego? Parece um sapo. E às vezes se você tiver com uma pessoa do lado inflamada, você vai deixar pra lá, mulher, homem, deixa. Então, você anda assim, mais 50 metros, aparecem uns 4 vagas. Se você tivesse parado ali para ir na onda, para provocação. Quem foi esse momento de fé aí? Dizer, triste, não vale a pena. Esses raios de segundo aí que custam muitas vidas no trânsito. Né? Então, pedir e dar-se usar, buscar e achareis, bater e abrir-se-á. Porque todo que pede, recebe, e o que busca, acha. E a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que seu filho, se lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois, se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará boas dádivas aos que lhe pedirem. O que ele está querendo dizer isso aí? Tudo há uma razão de ser. Um tempo, um momento e um merecimento. Lembra lá atrás que a gente falou do Pai Nosso? Seja feita a vossa vontade. E aí? De quem é a vontade dele? Porque muitas vezes nosso ego não deixa. Nós estamos ainda no planeta Terra vivendo um ego muitas vezes inflado. Vaidade, para ele, não deixar por condição. Mas a gente entende que às vezes aquilo que está sendo momentaneamente tirado vai vir de outra forma. É duro, é para mim nesse momento, não fácil falar isso não, mas tem que ter fé. Vai passar, vai falar. A gente já conversou, os bastidores vai ler sobre isso, né? Tudo Quando passa. a gente começa a conversar com outras pessoas que já viveram aquilo também, a importância da comunicação, né? Você já passou, já passei. Perda, uma coisa assim, parece que bate desespero, parece que tudo ficou escuro. Começa a conversar com as pessoas, vai passar, já vi isso. Né? Não é síndrome de cachorro vira-lata, olhar para o lado e ficar assim, tem coisas piores, eu gosto dessa frase. Né? Olha para o lado ali, a gente sabe que tem coisa pior, não precisa ficar lembrando. Mas às vezes, cada um reage do seu jeito particular. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que? Já dizia Caetano Veloso. Né? E aí, Fábio, quem procura acha? Sempre. E o quê? Quem vai achar? A gente fala muito isso aqui em Centro Espírita, né? A gente Porque você está procura pedindo mais paciência. Como a paciência chega? Com novos testes de paciência. Exatamente. Você é uma pessoa que não você é mais ciumenta. Você é provocável, ciúme. Aí alguém vai dizer, não é que ele está dizendo assim, só peço um provérbio. Fala assim, mais rando, mais como é que fala aquele ditado? Mais reza, mais quanto mais reza, mais oração aparece. No caso do espiritismo é o quê? É espírito obsessor? Como é que o espírito obsessor se apresenta? Através de suas brechas, vulnerabilidades. Então aquela pessoa que diz, a partir de hoje, eu vou ser calmo. Aí tomar lá uma fechada na esquina ali. Até porque o ser calmo é um exercício, né? É exercício. Então a gente vai ser prova. Então quando Jesus mesmo disse assim, não vim trazer a paz, vim trazer a espada, muita gente achou que Jesus estava fazendo apologia à violência. Vai ter muito ranger de dentes. A ira, a cólera, Jesus não faz apologia ao caos. Não, ele está dizendo que ele conhecia a gente. Ele sabe que a gente pensa que se conhece, mas ia reagir daquele jeito, naquelas condições. E aí entra essa linha, o que é a fé raciocinada e a fé cega? Naquele fluxograma que eu mostrei, rapidamente. O ideal seria aqui mais tarde. A fé raciocinada, não está dizendo, passa pelo crivo do raciocínio. Quer dizer que você está certo ou você está errado? Não. É medir as consequências daquele pensamento, das ações. Somos seres pensantes. A natureza está cheia de seres inteligentes. Os golfinhos, os cachorros, os gatos.
os bois, todos os animais têm inteligência. O ser humano tem um diferencial de ser uma fé, pode ser, desculpa, uma inteligência dita raciocinada. Daniel Goleman nos trouxe a inteligência emocional, que não é só aquela questão, eu sou da época que abria a revistinha em quadrinho e ficava fazendo pontuação lá no corpo e qual era o meu QI, né? Poxa, se o meu QI der 85, eu estou lascado, eu vou me chamar de burro. Bom raciocínio, inteligentíssimo, tem que estar acima de 100. Eu adorava aquele gibizinho ali, tentando melhorar, eu ali acho que batia entre 90 e 95, eu ficava, pô, eu sou limitado. Às vezes, quando eu vi as notas do boletim, aí eu assim, poxa, tinha um menino que tirava 9 e 10, nas matérias que eles eram melhores, e as que eles eram fracos, digamos assim, eles ficavam com 4 e 5. As minhas ficavam tudo assim, ó, 6,5, 7, 6,5, 7. Eu falei, eu não sou nem bom nem ruim nada, eu sou equilibrado. Acho que dá para passar. Mas eu me lembro que meus amigos, os colegas que não eram de engenharia, era outra área de humanas, né, história, português, ficava ali que tinha que dar com a calculadora no bolso, porque, como é que você sabe de matemática aí? Que facilidade é essa de calcular matemática? Você não vai usar lábios da matemática, né? Matemática não é de uma questão de cabeça. Facilidades que cada um tem. E meu filho, hereditariamente, puxou isso a mim. Ele não pegou uma matéria que ele é errado, né? Lá embaixo, né? Ele é ali. Eu olhava para o boletim e falei, puxa, hereditariamente, não gosto de nada. Igual a mim. Então, nossas fantasias, nossos sonhos desde a infância projetam muito o que a gente tem na nossa história espiritual. E aí, quando a gente vai encontrar esse filtro da bom senso, a fé, raciocinada ou não, diga-se de passagem, um freio importante na educação que a gente tem nossos pais ou responsáveis, que é a caridade do não. A caridade do não, por que eu falo caridade do não? Porque a gente precisa dos freios. Eu me lembro uma vez, quando começou a estabelecer esse grupo de internet, eu criava os grupos de internet, o Yahoo, e eu botava grupo moderado. Por que moderado? Para evitar abusos. Aí alguém já dizia, você é um ditador, você vai botar censura no grupo. Eu falei, não, filho. Fora do tema, isso é uma disciplina, né? Então a gente precisa dessa coisa na época da infância, da adolescência, porque se deixar a coisa solta, vira caos, né? Não sabe o que é um adolescente sem freio, né? Então, a fé, quando você tem ela dosada, equilibrada, raciocinada, é o caminho para a cura de muitos males. Aí, trazendo algumas reflexões aqui, eu já citei o livro O Segredo, tem aquele filme da década de 80 com Tom Hanks no Rio também, que fica na memória, chamado Quero Ser Grande. E quando ele entra numa máquina, lá no 300, ele fala assim, quero ser grande. Ele cresce só no corpo físico, mas fica meninão. Porque ele ainda, mentalmente, tinha 13 anos. Você lembra desse filme? Quero Ser Grande? Tom Hanks início de carreira. E aí ele fica aquela coisa, ele é todo bolhado, a minha começa a gostar dele, mas ele não tem a maturidade e a experiência para abordar. Ele se comporta como um de 13 anos, deixa crescer de tamanho. Nossa, quero ser grande por aí, espalhado. Mas trazendo aqui a questão física, não, é maturidade espiritual. Vivências, experiências. Cada um tem a sua. Você tem a sua, ela tem a dela, o Fábio tem a dele, cada um tem uma história de vida, de aprendizados que a gente vai descobrir porque eu não tive tão calmo. Um filme também muito legal, vocês podem procurar no YouTube, aí eu tenho certeza que vai estar lá, chamado Quem Somos Nós. Se acharem, assistam esse filme. Ele tem uma realidade gráfica lá que mostra um diálogo, uma mulher se aproxima de um cara, ela tem uma energia boa, e vem ele com uma energia mais densa assim, aí as auras se encostam, aí ela não entende, ele também não entende porque eles se repulsam, mas na verdade é o que está por trás da mente, né? Um pessimista, outro otimista, e a fé para frente. E outro também, com o Jim Carrey também, é o dono do mundo, é aquela do... Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, não. Todo-Poderoso é isso. O que a gente faz com o poder? E o poder da fé? Então ele começa ali brincando, tudo, o filme é uma diversão, uma comédia, mas ele traz a reflexão do pedir o interesse. No início ele começa ali, levanta a saia da mulher, acha lindo ser Deus, né? E depois Morgan Freeman, Deus negro, acha aquilo ali o máximo, que aquilo ali é um tapa na cara que ele tem muita gente, né? Deus negro, chamado Morgan Freeman, e aí deu um show. E aí quando começa a ficar sério, lembra da cena icônica das preces? Ele começa lá, ele abre a gaveta da caixa de escritório, todo mundo pedindo oração. Aí ele fala, tipo, copia e colar, amém, amém, amém.
Quanto mais ele dava amém, mais chegava a prece. Aí ele falava, pô, esse povo não para de rezar, não. Não deu mesmo para todo mundo. E todo mundo chorando, não sei o que, começava a ouvir o povo. Aí o Morgan Freeman, numa cena icônica, chega para ele e fala assim, você pensa que é fácil ser Deus? Para atender todo mundo desse jeito, onipresente, onisciente, onipotente? Não, cada um tem que fazer a sua parte. Então, essa questão da aceitação, da resiliência, que a gente falou do Pai Nosso, passa pelo crivo da gente entender o que é melhor para a gente. O que a gente pensa que é melhor para a gente, muitas vezes não é. Mas isso quer dizer que você tem que deixar de acreditar e sonhar? Não, ninguém está castrando os sonhos. Então, uma frase que uma vez eu aprendi, não sei se foi uma palestra ou foi uma música, mas assim, nunca diga com uma criança que está em terra idade, nunca diga para ela, você não vai ser. Deixa ela crescer, deixa ela sonhar. Meu filho fala assim, meu filho despertou o futebol um pouquinho tarde, em aspas, né? Quando os amiguinhos jogavam desde 5, 6 anos, ele agora com 10, 11, mas meu pai, por que eu não gostava de futebol ano retrasado? Eu falei, porque você só queria saber de Hot Wheels. Ah, que papai, eu só queria saber de Hot Wheels. Era pra estar aquele magrinho ali correndo. Eu falei, meu filho, cara, eu não sei o que. Aí ele aqui, como pensar isso? Quer ser um Cristiano Ronaldo, quer ser um Messi, não sei o quê. Calma, meu filho, não é assim não. Aí, cara, não deve ser que ele. Eu falei, se eu prefiro mais zagueirão, estudo. Ah, papai, mas eu quero driblar. Não é assim. Você tem seus potenciais. Então a gente não pode castrar o sonho da criança. Tem que mostrar para ela, você é melhor aqui. Desarmando. Mas eu quero jogar na frente, meu filho. Você não tem essa habilidade toda, não. Você vai chegar um dia lá, mas por enquanto, fica desarmando. Porque o que acontece? Crianças são muito autênticas. Você é você não joga nada, aí chega lá em casa. Então, a gente tem que equilibrar isso. Então, para a gente caminhar para o final aqui, palavras-chave que não devem sair da nossa mente quando a gente falar de fé. Aceitação, oração, resignação, merecimento, vibração, evolução, desapego, provas, prece, resiliência, paz, humildade, positivismo. Todas essas palavrinhas, se a gente pegar cada uma delas, cabe uma reflexão em torno da fé. Quer botar ceticismo no meio aí? Sou cético. Vamos dizer que é pessimista? Pessimismo é o oposto do positivismo, né? Para quem não sabe, nossa bandeira nacional, eu sou muito patriota, eu sou muito Brasil, a gente pensa assim, por que nossa bandeira tem ali ordem e progresso? É uma mensagem de Augusto Conte, que era um positivista. O que quer dizer um positivista? Que a gente tem uma nação que a gente tem que acreditar que ela vai para frente. Mas a nação sozinha ela não anda, não. Ela precisa dos seus habitantes. E ela precisa respeitar as suas misturas. O que é o Brasil, gente? É África, São Paulo tem muito japonês, né? Tem muito chinês, o Sul já tem muito italiano, alemão, que vieram para cá, refugiados ou não, mas isso é o Brasil. Se a gente pegar esse Brasil que a gente acredita que é para frente e levar para a visão de Ismael, nosso patrono, governador, mentor, coração do mundo, pátria do Evangelho. Vocês acham que essa sincronia do físico e espiritual é aleatório? Não é. Então a gente tem que acreditar que nossos sonhos materiais eles têm que ter um equilíbrio com os valores morais. Eu botei umas imagens aqui só para ilustrar, onde eu misturo aqui, eu sonho viajar, eu sonho ter um carro, a pureza de uma criança, aí eu boto aqui no meio Madre Teresa de Calcutá, eu jogo no meio aqui caridade, boto Jesus na cena do lava-pés, né? A gente pensa que os verdadeiros valores que a gente tem que sincronizar são materiais. O material é uma consequência do moral. Exatamente. E aí, também, só lembrando que a fé passa pela reflexão de São Francisco. É doando que se recebe. Não é recebendo que se doa, ao contrário. Primeiro a gente tem que servir para ser servido. Agora, esse servido não é como a gente quer. Ó, Jesus, estou ajudando, agora me ajuda aí, né? Ó, Jesus, eu fui na caridade, viu? E aí, quando eu chegar a minha vez, não é assim que a banda toca. Então, quando Jesus disse assim, já tens a recompensa, ele quis dizer o que com isso? Não reclame da oportunidade, ela foi dada.
Aí muita gente gosta de olhar para aquela linha e fala, dívida, eu não gosto de ficar falando de dívida. Dívida já passa o boleto. Eu não gosto de ficar falando. Mas tudo tem um porquê. A gente está tendo uma oportunidade, foi falar disso semana passada, né? Quantos espíritos nessa obra aqui querendo vir? E a gente está tendo a oportunidade de exercer essa fé. Eu quero, da minha parte, quando eu voltar um dia, vão me perguntar, tenho certeza, o que você fez lá? Você está chegando aqui melhor do que você foi? Você lembra que você prometeu? Qual é que a gente dizia? Ó, eu já vi um data show ali, ó. Você prometeu isso. Você prometeu que ia fazer tal lá, que ia... Ah, mas aquilo não vai de esquecimento, não lembrava disso não. Teve sinais. Olha, Fábio, quando me convidou para o Chico, você recusou. Ó, sinais. Então, gente, tira essa coisa de ideia de que Deus castiga. Deus não castiga ninguém. Deus não pune ninguém. Deus é bondade. Então, a gente está à mercê de nossas próprias escolhas. Persistir, insistir. E aqui, para encerrar de vez, anda com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. É falhar mesmo. Anda com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Que a fé está na mulher, está na cobra coral, ou um pedaço de pão. Está na maré, na lâmina de um punhal. Está na luz, está na escuridão. Anda com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Nos bons tempos de colégio, essa música foi interpretada e discutida em sala de aula, no modo português. E o que mais ficava assim, intrigando a gente é por que a música, o mestre Gilberto Gil escreveu falhar. Gilberto Gil, por que ele botou falhar e não botou falar? Alguém sabe por quê? É a mesma linha de princípio do Preto Velho. É passar a ideia de simplicidade, de humildade, que para ter fé não precisa você ser doutor, não precisa ter diplomas. Ou alguém duvida que é uma pessoa que não tem escolaridade nenhuma, está lá no meio de um lugar que você menos imagina quando tem fé. Globo Repórter, uma vez, Caco Dornelles, não esqueço disso, uma senhorinha lá, no meio do nada, ela era uma médium famosa que transformava pedra de rosa em alfazema, assim, começava a pingar. Aí Caco Dornelles falou assim, como é que a senhora fez isso? A espiritualidade, você não está vendo? Pô, você acredita ou não acredita? Tem que explicar, você não está vendo? Cadê a fé? Eu já vi essa cena de perto em pessoal de cigano. É fantástico. Só pegava aqui as pedras de rosa, começava a pingar uma seiva, que não tinha nada a ver com a rosa. Alquimia, né? Efeito físico, o Saibaba fazia muito isso, né? Transformava lá um negócio que ele fazia, esqueci agora, ele transformava em remédio para dar para as crianças doentes na região da Índia. Inclusive, Divaldo Franco esteve lá pessoalmente, conheceu o Saibaba e disse: é uma mediunidade de efeito físico fantástica, reconhecendo o mundo inteiro. Ele transformava, pegava as plantas lá, tudo, fazia uns pozinhos, remedinho para as crianças doentes. Sem curso nenhum, né? Então, gente, a questão da fé, cada um tem sua história de vida, cada um tem seu caminho. E assim, ninguém pode aqui julgar ou avaliar ou medir a fé de ninguém. O que a gente tem que fazer é estimular o outro a acreditar. A gente vive num mundo agora aí, vale destacar, Fábio, nesse momento que a gente vive num mundo que isso não aparece na mídia sobre aquele argumento que pode estimular, mas a gente está vivendo um momento turbulento de suicídio no mundo inteiro. Mas é aquela mesma história do futebol, quando alguém invade o gramado, né? Ainda tem uma política entre o jornalismo de não filmar, porque pode estimular. Então a mídia não costuma botar nas pautas suicídios pelo mundo, mas a gente já está vendo aqui em Salvador os efeitos disso. Ou não? Já viram que os nossos viadutos agora têm uma tela azul? Aquilo ali é para evitar que a pessoa pule. É dificultar. Ninguém me disse não. Eu deduzi, já confirmei, perguntei e confirmei. É para prevenir. Chegamos nesse ponto de botar telas azuis, grades em cima dos viadutos, para a pessoa não subir isso não dá. Porque está tendo muitos casos. E a gente já falou sobre suicídio aqui várias vezes, né? O suicídio, ele não... Mitos do suicídio, não deixa cartinha. Ele dá sinais silenciosos. E essas pessoas têm fé? Faça gente não, velho. Você viu que ele fez? Na hora do suicídio. O tempo. Vou comemorar um gol, ó.
Não, foi o tempo. Ok, gente, obrigado aí pela presença. O tema é vasto, podia estar aqui falando e debatendo muito tempo, mas não é falsa demagogia não. Mas a gente precisa ter mais fé, acreditar e se conectar com mais força, sinceridade com o Pai Celestial, de falar muito de transição planetária, regeneração. Mas a gente está vivendo a história dessa transição. Então, muitos serão capacitados, né, ou escolhidos, e a gente está aqui nesse momento agora fazendo parte dessa história de transição. Sim. Então a gente faz essa nossa parte, como o Fábio sempre fala nos estudos, né? É a última chance de muitos, porque depois vão para os planetas semelhantes da Terra, mas não vai ter a beleza da Terra. Meu lugar é aqui. Meu lugar é aqui, nosso, né? Obrigado, gente. Assim seja. Vou pedir para você fazer a prece de encerramento. Isso. Continuemos sentados nas cadeiras, pedindo às pessoas que estão assistindo a nossa live que fechem seus olhos e assim eles possam perceber a energia que está vindo do mundo espiritual, onde irá sanar nossas dores, as nossas angústias, que vai servir de bálsamo para todos nós. Agradecendo ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui, te servindo, sendo o teu veículo, o teu instrumento de multiplicação dos pães que tu anunciaste, pães esses não físicos, mas de amor, de caridade, onde quem fala também recebe, quem recebe também propaga e multiplica, cada um em suas casas conectados além do Wi-Fi, em todo o coração, pelos fios do universo. E, relembrando aqui como a gente colocou no início, sentindo cada palavra desta prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai-nos as dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Perdoai as ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o teu fruto, o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nosso desencarne. Amém. Que assim seja. Gente, obrigado a todos. E até quarta-feira com mais uma live na Casa de Amparo Espírita Chico Xavier, às 20 horas. Beijo no coração de vocês e tenham uma ótima semana. Valeu. Mais um lado. Mais uma agora, sempre bem.